Olá! Pouca gente sabe, mas a América do Sul também é terra dos dinossauros e dos mais antigos. Eles viveram entre o Brasil e a Argentina há mais de 200 milhões de anos. São vários os esforços para tornar mais conhecida a nossa pré-história. Nós fomos até Santo André, no ABC Paulista, no Parque Sabina. Lá, as crianças encontram uma surpresa vinda direto do passado. Hoje recebemos o paleontólogo e professor do Instituto de Geociências da USP, Luiz Eduardo Anelli, e o ilustrador científico e paleoartista Rodolfo Nogueira. Eles passaram os últimos anos trabalhando em um livro que traz imagens e informações impressionantes sobre as grandes estrelas da nossa pré-história, os dinossauros e também a paisagem em que eles viveram. Muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, que os dinossauros despertam essa curiosidade, basta ver ali, né, a reportagem, a reação das crianças, os adultos também ficam muito impressionados com toda essa história. Isso é um fato. Agora, quanto nós sabemos dos dinossauros brasileiros, né? Como nós aqui chamamos no começo do programa, que eles existiram, os mais antigos entre Brasil e Argentina. Quer dizer, podemos dizer então que aqui foi o berço dos dinossauros, sim, professor. Nós temos esse privilégio de ter as rochas com as evidências dos mais antigos dinossauros preservadas no Brasil e no Rio Grande do Sul especificamente. E uma parte dessas rochas está na Argentina também. Então nós temos essa parceria com os argentinos, assim como o berço dos dinossauros, né? Nas últimas 2 décadas, nós passamos a conhecer os nossos dinossauros, porque eles aparecem nos museus, porque eles se multiplicaram em número. Os paleontólogos começaram a estudá-los mais. Então, nós demos um salto em 20 anos de 5 dinossauros conhecidos aqui e ali para 40 dinossauros conhecidos. Então, tudo isso nos ajudou. Além disso, o dinossauro é uma coisa que chama muita atenção. É uma oportunidade de entretenimento científico maravilhosa. As crianças amam os dinossauros. Os dinossauros levam as crianças aos museus. Os dinossauros colocam livros na frente das crianças, documentário, etc. Mas nós estávamos há 50 anos nos alimentando e conhecendo a pré-história da América do Norte e da Europa. Sim. Então, as crianças e os adultos, principalmente, nós não conhecemos nossa pré-história. Exato. Pergunta para as crianças qual... Logo vem à mente o Tiranossauro Rex, né, norte-americano, que lógico, toda uma indústria por trás disso falando sobre esse dinossauro. Mas tem algum dinossauro nosso que, assim, mereça também ser tratado como uma estrela de cinema? Nós temos dinossauros incríveis, né? Tão incríveis ou mais incríveis que esses dinossauros mais populares que o cinema mostra pra gente, né? A gente tem, por exemplo, um dinossauro carnívoro maior do que o tiranossauro até. É o Oxalaia, né, nele. Sim. E a gente tem dinossauros com características muito importantes. Por exemplo, um dos primeiros dinossauros do planeta, né? O Pampadromeus ou o Stauricossauro, que mostrou na reportagem. E temos animais imensos, né? Como o Uberaba titã, animais que chegavam a 25, 26 metros de comprimento. 25, 26 metros de comprimento. Bom, vocês trabalham aqui nesse livro, nós vamos falar dele aqui ao longo do programa, do paleontólogo Luiz Eduardo Anelli, do paleoartista Rodolfo Nogueira. Eu sei que cada livro, ao trabalhar, traz grandes novidades que até surpreendem vocês. Qual foi? O que esse livro traz que vale a pena destacar aqui? Bom, esse livro traz uma coisa... Uma novidade. Uma novidade super legal. Esse livro ele é maravilhoso pelo seguinte... Os dinossauros são maravilhosos. Acho que tem imagens do livro, dá para mostrar enquanto... Aí, vamos lá. Nós gostamos muito dos dinossauros, todo mundo gosta muito, né? Dinossauros é uma unanimidade. Não há quem fale assim, eu não gosto de dinossauro. Todo mundo gosta. Né? Mas esse livro, além dos dinossauros, que são super legais, são bonitos, são grandes, eles nos dão uma carona no tempo para o período Cretáceo, para o período Jurássico, para o período Triássico, quando o mundo era muito diferente do atual. Então nós fazemos uma viagem mesmo do tempo. Isso é uma forma de se viajar no tempo, né? Nós não temos uma outra forma, né? A não ser olhar para as rochas e ilustrar com a arte de paleoartistas e a arte dos paleontólogos, o estudo dos paleontólogos, ambientalizar novamente. Então esse livro, que foi feito a muitas mãos,
né? Nós temos um grande ilustrador, que é o Rodolfo. Eu escrevi os textos, mas nós temos outras pessoas, a Ana Piccoli, o Alexandre Guedes, que organizaram centenas, se não milhares de informações desse livro. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, esse livro, ele é muito especial, eu acho, porque ele nos leva para um outro tempo, para outras paisagens e conhecer não só os dinossauros, mas o mundo em que eles viveram. Pois é, esse mundo em que eles viveram, que é tão bem retratado aqui, não é, Rodolfo? Queria que você, aproveitar para você explicar o que é essa profissão do paleoartista. Vocês trabalham muito juntos, né? Então, o paleontólogo e o paleoartista, que é o que nos faz entender que cara tinha essas paisagens, né? Que cara tinha esse dinossauro. A paleoarte, ela é a arte de representar animais em ambientes extintos, só com o objetivo didático ou informativo. Então, não existe outra forma de visualizar esse passado, né? As rochas, elas são como livros, né? Elas guardam os fósseis para a gente, mas a gente não consegue ver como esses bichos foram vivos, a não ser através da imaginação precipitada na arte. Então, a paleoarte, ela ganha uma responsabilidade muito grande na paleontologia, né? E os dinossauros que a gente estava comentando... Vamos mostrar, enquanto isso, as imagens, algumas ilustrações do Rodolfo, que nós temos também? Pode continuar contando. Os dinossauros, eles não só nos levam para a história, mas eles também abrem uma porta para que a gente consiga ensinar ciências de uma forma mais divertida, mais atraente. Porque as pessoas olham para um dinossauro que tem um bracinho minúsculo e eles perguntam, por que ele tem um bracinho minúsculo? Isso é uma pergunta muito importante, uma pergunta sobre evolução, né? Então, isso abre, naquele momento, uma oportunidade de a gente contrabandear informações científicas para a mente deles, né? A paleoarte, geralmente, ela obedece a alguns passos para ser feita de forma científica, né? Primeiro, você estuda o fóssil. Então, às vezes eu analiso, nem sempre eu consigo ter acesso ao fóssil, porque às vezes está do outro lado do mundo, né? Mas os brasileiros, a gente consegue analisar o fóssil. E aí, com as informações que o paleontólogo me passa e os artigos que eles escrevem, eu consigo identificar onde está as marcas de inserção e origem do músculo, e aí recriar o volume dele, depois a pele dele, sempre olhando os animais atuais. Não sei se daria aqui para explicar de uma forma simples para o leigo, professor, né? O Rodolfo falou aqui da questão dos fósseis, nós temos aqui, você trouxe alguns exemplos para mostrar para a gente. Como a partir, então, do achado desses registros é possível chegar à descrição de um dinossauro e saber de fato se trata de um dinossauro? Olha só, eu uso uma metáfora para explicar isso, né? E se você encontra o ponteiro de um relógio, só um ponteiro de um relógio jogado no chão, no fundo de uma gaveta, você sabe que ali existiu um relógio. Sim. Porque um ponteiro não existe sozinho. Então, muitas vezes nós encontramos fragmentos dos dinossauros. No caso dos dinossauros brasileiros, ainda mais, às vezes nós só temos os dentes deles. Nós só conhecemos o dente desse cara aqui, que foi um grande dinossauro que chegava a 8, 9 metros de comprimento. O que foi encontrado, então, foi o dente. Desse caso foi o dente. Carcharodontossaurídeo. Mas como é que nós chegamos à cabeça, às cores, etc, etc? Pelo menos na história do relógio. Então, nós sabemos que existe um relógio. Pelo tamanho do ponteiro, nós podemos saber o tamanho que era esse relógio, certo? Eu sempre uso a ilustração do ponteiro com uma luvinha branca, que é o ponteiro do relógio do Mickey. Da mesma forma, esse dente que foi encontrado, ele tem assinaturas desta família, deste grupo de dinossauros, deste ramo. Então, nós conseguimos, através de um pequeno fragmento, correr a árvore genealógica, a árvore filogenética dos dinossauros e encontrar o parentesco dele e ter a aparência aproximada dele. Assim que nós conseguimos fazer essas reconstruções. Que pode levar quanto tempo? Pode levar, normalmente, um dente você não precisa extrair da matriz, ele é mais simples. Um esqueleto pode levar 10 anos para ser extraído da rocha.
pode levar 2 anos, Sim. etc. Então, é muito tempo. Mas os estudos científicos são anos no laboratório, etc, etc. Acho que para ilustrar um pouquinho essa conversa, dá para mostrar que o Saturnalia tupiniquim, que é um dos primeiros dinossauros não só do Brasil, mas do mundo, Sim. que viveu há 230 milhões de anos, foi encontrado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí nós estamos vendo o trabalho do Rodolfo, né, mostrando esse dinossauro. Mais para frente vai mostrar a reconstrução também. Rodolfo, conta um pouquinho para a gente desse trabalho. Esse trabalho foi uma estratégia de acessar um novo passo na educação, né? E na divulgação científica. A gente geralmente, no país, divulga ciência com texto, nas reportagens. Há pouco tempo a gente começou a usar imagens, né? Então, quando eu comecei na paleoarte, os próprios paleontólogos ainda não entendiam o valor de usar uma imagem para divulgar o fóssil que ele tinha estudado. Tá. E aí, hoje, eles já entenderam esse valor. Tanto é que a gente tem um livro inteiramente ilustrado, né? Que é um dos primeiros livros no mundo que tem tantas ilustrações assim das paisagens. São poucos paleoartistas no mundo também. São pouquíssimos. Se a gente pensar em números absolutos, devem ter 100, 200 caras que trabalham exclusivamente com isso, né? Aqui no Brasil, Conta-nos tem deles. muitos amantes e gente brilhante que está começando agora, mas tem pouquíssimos que trabalham exclusivamente com paleoarte. Qual que é a importância da paleoarte, professor? Puxa, a paleoarte é muito importante, porque ela dá olhos para o trabalho do paleontólogo, né? Eu acho que sem a paleoarte é difícil tirar todas as pesquisas que se faz nas universidades com o dinheiro do contribuinte, é difícil tirar de lá... Sair da academia, e né, colocar na TV. Né? Nós estamos aqui, boa parte desse programa, mostrando imagens de paleoartista. Contando uma história linda, né, de uma pré-história que é nossa, né, que é uma cultura nova que nós estamos trazendo para esse país. Aí quando vocês falam assim, entender o passado de uma pré-história que é nossa... Qual o sentido que faz? Por que estudar um passado tão distante? Por que dedicar a vida a isso? A paleontologia, ela conta pra gente, literalmente, de onde a gente veio, né? Quem somos e para onde vamos. E quando você analisa os padrões que estão lá, impressos na rocha, o professor pode falar com certeza muito melhor que eu, você consegue traçar... o futuro, né? Sim. Baseado naquilo lá. Então, com certeza, a gente... A grande questão é que a paleontologia ela é muito atraente, porque esses seres são basicamente mitológicos, né? Praticamente mitológicos, são gigantescos, são surreais e misteriosos, né? Eu acho até que a humanidade se identifica com eles, né? Eles foram os donos do planeta durante um grande período, assim como nós agora somos uma espécie que modifica o planeta, né? E eu acho que eles experimentaram uma extinção, tiveram que se adaptar, viraram as aves, né? Estão aí voando. E eu acho que assim como eles, a gente precisa fazer isso também. Eu acho que é por isso que a humanidade gosta tanto deles e é por isso que eles servem como um chamariz para a gente educar e entender o futuro. Professor. Olha, o conhecimento da pré-história tem inúmeras razões. Eu vou te dizer alguns, né? Poucos. Por exemplo, nós aprendemos história na escola, a nossa história da humanidade, para não cometer os mesmos erros do passado. Exatamente. Também. E para ver onde nós acertamos, né? O mundo dos dinossauros, eles nos contam uma história longa de grandes mudanças ambientais, de grandes variações ambientais. Nos conta como esta Terra funciona. Hoje nós estamos mudando o mundo numa velocidade como nenhuma outra espécie fez em toda a história da vida. Né? Para oxigenar essa atmosfera, as bactérias levaram bilhões de anos. Então são mudanças muito graduais. Hoje nós modificamos o mundo e o mundo vai buscar o seu equilíbrio. A atmosfera vai se equilibrar, a temperatura vai se equilibrar. Então, de certa forma, a pré-história ela nos alerta que nós vivemos num mundo mutável, num mundo que está sempre buscando um equilíbrio. E é muito bacana que nós pelo menos, tentemos viver em equilíbrio com este mundo. Né? Outra coisa que eu acho super legal é que a pré-história nos é um conhecimento cultural importante,
que pode nos ajudar a trazer para os brasileiros alguma identidade com o mundo, com o país onde nós vivemos. Então, a pré-história, ela leva as pessoas ao museu, leva crianças ao museu, como eu já disse, coloca livros na frente das crianças. E é um entretenimento científico, divertido, que não é chato, não é boring. Né? E, curiosamente, né, a pré-história é uma coisa que a gente quase não aprende na escola. Verdade. Né? As crianças amam os dinossauros, amam conhecer o mundo, os continentes que existiram, etc. E nós não ensinamos isso para eles. Por outros meios, né? Elas conhecem, acabam conhecendo por outros meios. E outra, né? Veja só, muitas das nossas riquezas que temos hoje, como o aquífero Guarani, que guarda aí água para 100 anos para a população brasileira, o petróleo armazenado no pré-sal, a terra roxa, o minério que nós usamos, isso tudo foi fabricado e construído pela geologia e pela vida na nossa pré-história. Sim. Então, eu acho que é a nossa obrigação conhecê-la. Tanto que eu digo, deveria ter uma matéria na escola chamada A Pré-História do Brasil. É verdade, essa história que vai longe aqui, são vários os exemplos. Nós vamos fazer uma pausinha na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre os habitantes da nossa pré-história, os dinossauros brasileiros. Voltamos a conversar com o paleontólogo e professor do Instituto de Geociências da USP, Luiz Eduardo Anelli, e com o ilustrador científico e paleoartista Rodolfo Nogueira. Quando nós vemos as imagens, as cenas dos dinossauros, sempre vem imagens de conflito, muito barulho. O que tem de real aí? Porque olhando aqui o livro, vamos mostrar, até tem imagens assim, o contrário disso, imagens calmaria, até assim, um pouco bucólica. Sim. Isso chama bastante atenção, olha ali. Essa é uma imagem muito especial, né? Essa também. Né? São dinossauros deitados numa mata. Essa imagem, esse é um dinossauro que está sofrendo com malária. Né, porque já identificaram dentro do âmbar, dentro do mosquito, os oócitos da malária. Então a malária já estava presente aí. Os dinossauros... Estamos falando de quanto tempo, professor? Estamos falando de 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. Os dinossauros tinham como seus maiores e terríveis predadores os insetos. Eles que infestavam com parasitas de todos os tipos a vida dos dinossauros, né? Mas você falou dessa questão de que normalmente, né, você abre os livros infantis, é sempre em páginas com dor, sofrimento, perseguição, cenas arrasadoras, matança. Né? Isso parece, as pessoas têm uma preferência por isso, né? E ver a matança. Mas existe uma parte geológica por trás disso também, nem sempre, mas é comum que os grandes momentos de quebra da energia do cotidiano, quando você tinha grandes tempestades, furacões e grandes movimentos de massa de sedimentos, você então produzia o registro geológico. Porque o registro geológico depende de você jogar sedimento em grandes bacias e cobrir a vida que está ali. Então, normalmente, não é incomum que essas imagens retratem esses momentos de grande elevação da energia, né? Como predação, né? Você encontra um esqueleto e junto com aquele esqueleto tem dentes de dinossauros predadores. Por quê? Porque aquilo era um momento que excedia a energia do cotidiano, que era uma caça. Então, esse tipo de coisa acaba sendo mais comum na rocha. E vocês acabam retratando, os livros acabam retratando mais esses momentos por isso. Né? É um momento de morte, né? Sim. Geralmente o registro marca isso, né? Geralmente o momento marca isso, mas eu não conheço ilustrações com dinossauros morrendo
de doença, especialmente um dinossauro como esse, que é um grande predador, que todo mundo quer pôr matando todos os outros dinossauros do Brasil. Sim. E, Rodolfo, nesse trabalho, o que mais te surpreendeu? Você tem um dinossauro preferido? Eu tenho um dinossauro preferido, que leva o nome da minha cidade, né, que é o Uberaba Titã, de Iberói, é o maior dinossauro descrito no país, né, tem ossos de 1 metro, vértebras de 1 metro de comprimento. Eu gosto muito dele, mas é claro que eu tenho essa paixão especial pela nossa pré-história, né? Então, cada dinossauro que eu tenho a oportunidade de imaginar e depois contar para as pessoas como é que eu imaginei, eu fico apaixonado por ele, né? Às vezes até sonho com ele. O que os dinossauros já te ensinaram? Eles me ensinaram, por exemplo, que a gente precisa aprender a solucionar o que incomoda a gente agora para sobreviver, que é o que eu comentei, né? Os dinossauros, na verdade, estão aqui até hoje, né? Eles ainda são o grupo de espécies de maior número, né? Sim. Em terra, né? No ar, que são as aves, né? Então, eu acho que, do mesmo jeito que eles foi o que eu aprendi, assim, que eles me mostraram que é são preciso... as aves. Então, assim, de um certo modo, podemos dizer que ainda vivemos a era dos dinossauros? É isso? Né? De certo modo, nós ainda vivemos, até porque a gente ama eles, né? E eles estão para todos os lados que a gente olha, né? No cinema, nas revistas, né? Professor, tem uma aí que é as pegadas, não é? Nós temos as pegadas. Aí eu estava pensando, tem aí, né? Então, as pegadas dos dinossauros. Eu sei que tem uma exposição que está na USP agora, que é uma parceria da USP com a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal apreendeu aí uma série de fósseis que seriam contrabandeados para fora do país. E aí eu fico aqui pensando, quem são hoje os grandes parceiros dos paleontólogos para esses achados? Achados, assim, quem são os grandes parceiros? Porque de onde que surgem esses fósseis? Isso é uma questão muito interessante, né? É muito difícil encontrar fósseis no Brasil. Né? A maioria dos nossos dinossauros foram encontrados casualmente por pessoas que estavam caminhando pelas estradas, em novos cortes de estrada. Pessoas, não ou que trabalham em pedreiras, e etc, etc. Nós não temos, como na Argentina e na América do Norte, por exemplo, grandes áreas desérticas que você caminha pelas rochas procurando ossos aqui e ali. Nossas rochas hoje, ou elas estão cobertas por 1 ou 2 metros de solo, com um canavial em cima, ou com uma grande floresta. Então, os nossos maiores parceiros dos paleontólogos, no caso dos dinossauros, são as pessoas interessadas e que saem a procurar e buscam os afloramentos, ou trabalhadores de pedreiras que, encontrando as coisas, em vez de repente, trabalhando, enviar para contrabandear o fóssil, ligam para as universidades e falam, olha, tem uma coisa super legal aqui, vocês querem ver. Então, existe essa parceria hoje com esses profissionais que trabalham em vários tipos de profissões. Né? E o que vem aí pela frente? Tem novidades, outro livro, exposição? Esse livro, ele gerou um conteúdo absurdo, né? De imagens. Esses animais, eles são feitos em 3D, né? Você consegue girar, movimentar, mudar o ambiente, a iluminação, né? Criar uma animação disso. Então, a gente planeja um monte de produtos que derivam desse trabalho de 5 anos aí. O mais incrível deles, na minha opinião, uma exposição que a gente vai fazer no meio do ano. Uma exposição vai ser no Ibirapuera, na Oca. Uau, magnífica, então é uma grande exposição. Uma das maiores da história e da pré-história do Brasil, né? Mostra de novo, então, não deu para as pessoas verem direito, nós temos as pegadas, né, que nos ensinam várias coisas. Essas pegadas foram encontradas por paleontólogos do Instituto da Biologia lá de São Carlos, da UFSCar, professor Marcelo, um grande paleontólogo. Ele também foi ele quem encontrou a única marca de um xixi conhecida no mundo. É um xixi de dinossauro, né? Isso aqui não sei se dá para ver direitinho. E eu só gostaria de te responder... Um xixi de dinossauro. É a marca de um xixi de dinossauro. Avestruz, grandes aves não voadoras fazem xixi como... diferente das aves, como mamíferos. Tem uma extrusão líquida, né? E eu queria
Você fez uma pergunta para o Rodolfo, eu queria aqui responder também o que os dinossauros nos ensinaram. O que você aprendeu com eles? Eu aprendi muitas coisas com os dinossauros, mas uma principal foi a estudar e a escrever. Os dinossauros me ensinaram a estudar e eu acho que isso, a gostar de estudar, isso é uma coisa que nós precisamos ensinar aos nossos jovens. Não que eles estudem muito, mas que eles aprendam a gostar de estudar. E os dinossauros, para mim, foram uma grande... E é algo para toda a vida, não necessariamente para estudar os dinossauros, mas para estudar tantas outras coisas, não é? para estudar tantas outras coisas. Infelizmente, eu vou precisar encerrar esse programa, o nosso tempo acabou, mas vem mais pela frente a exposição. E esse livro aqui, fantástico, que fica a dica, O Brasil dos Dinossauros, Luiz Eduardo Anelli e Rodolfo Nogueira. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, que deu só um gostinho de quero mais, muito mais estudar esse assunto. Até uma próxima oportunidade e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.